Muito bem, a Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Mácula, que apura as causas das manchas de óleo no litoral brasileiro. De acordo com as investigações, o petroleiro grego Bobolina é o principal suspeito de causar as manchas nas praias do país. A embarcação carregou 1 milhão de barris de petróleo tipo... Que nome é esse, Augusto Nunes? Você sabe, Zé Maria Trindade? Vocês falem aí, porque aqui a gente se vira com os nomes esquisitos, mas parece o Mary 16 Cru, não sei como é que se fala, no Porto de José, na Venezuela, em 15 de julho. Zarpou no dia 18 do mesmo mês, com destino à Malásia. As primeiras manchas no oceano foram registradas em 29 de julho, a 733 quilômetros da costa da Paraíba. Segundo as apurações, 2.500 toneladas de óleo foram derramadas no oceano. De acordo com o delegado Agostinho Cascardo, a Marinha do Brasil apurou que em abril o navio grego ficou retido nos Estados Unidos durante 4 dias por causa de problemas no filtro de descarte da embarcação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve no Pânico da Jovem Pan nesta sexta-feira, hoje, e falou sobre o assunto. Eu participei da entrevista também. Aperta o play aí, Robson. As investigações foram avançando com todos os critérios, tinha que ser sigilosa, evidentemente, e agora chega num momento já de desfecho, tem informações concretas. A polícia foi inclusive fazer a busca e apreensão de documentos em 3 endereços, locais que operaram para essa linha de navegação. Enfim, é uma investigação detalhada e complexa, porque envolve outras jurisdições, né? Bandeiras diferentes, equipes, a tripulação também de países diferentes. É uma operação difícil. A declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que deixou essa questão da investigação e as conclusões a respeito para o trabalho da Polícia Federal. Lembrando que ontem a gente transmitiu aqui ao vivo uma parte do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, e ele até deu a explicação de uma demora para perceber o óleo em razão do afundamento do óleo no mar, que ele só aparece ali na superfície quando está mais próximo da praia. E o ministro também explicou essas questões envolvendo o derramamento de óleo. Augusto Nunes. Bom, há culpados, né? Por enquanto, o noticiário tem se concentrado na demora do governo brasileiro em reagir a isso, nas dificuldades que encontra para tomar medidas efetivas e eficazes. Claro que há uma dificuldade adicional, que é a do ineditismo. É um tipo de óleo, a gente não sabe nem o nome desse negócio aí, mas é mais que um simples, o que nunca é simples, é derramamento de petróleo. Ele é viscoso, né? Ele lembra piche, e ele vem abaixo da superfície, ele não é visível. Claro que um país tem que estar sempre preparado para reagir a desastres naturais, mas não se pode esquecer que o bandido na história é quem provoca o desastre. Tem que saber, tem que apurar a responsabilidade, saber quem é que faz uma coisa dessas. Porque qualquer outro país poderia ter sido vítima disso aí. Mesma coisa, vou evocar o paralelo com essas barragens que estouraram e acabaram com cidades. É claro que a reação poderia ter sido mais imediata, é claro que os órgãos responsáveis pelo ambiente poderiam ter sido mais eficazes, mas os bandidos estão na Vale do Rio Doce. Eles é que são responsáveis por isso. Vamos ver agora o que fazem os organismos internacionais para preservar esse tipo de desastre que pode se repetir, e o que fará, por exemplo, o Greenpeace em relação à Venezuela, se tiver qualquer tipo de envolvimento nesse crime ambiental, não é desastre, e esse navio grego. Como é que fica? É isso aí. Quando falei ontem aqui que havia a possibilidade de ter sido uma ejeção deliberada
em razão da necessidade de se aliviar o peso da embarcação, algo assim. Pode ter sido acidente, mas vocês vejam que a Marinha descobriu, repito, que o navio ficou retido nos Estados Unidos durante 4 dias por causa de problemas no filtro de descarte da embarcação. Então pode ser que já houvesse um problema antes, esse problema não foi resolvido e as consequências tenham acontecido aqui na costa brasileira. E daí, mesmo que tenha sido um acidente, ou mesmo que tenha sido, na verdade, uma ejeção deliberada, isso não quer dizer também que o governo, que a ditadura da Venezuela fez isso de propósito. Uma coisa é a embarcação, outra coisa é uma ordem do governo. É claro que seria gravíssimo e a apuração tem de investigar tudo se tivesse havido um crime ambiental aqui proposital comandado por um governo. Mas essa hipótese ainda está mais afastada nesse momento da investigação e a gente vai dar aqui todas as informações. Maria Trindade. O governo demorou realmente a reagir e havia indícios fortes de que isso pode acontecer nas costas brasileiras, porque se trata ali de uma área de um trânsito muito forte de transatlânticos e isso poderia acontecer e existem inclusive detalhamentos aí já de indicações de que o governo deveria, através do Ministério do Meio Ambiente e tal, se precaver. Demorou porque acho que era uma coisa simples e foi muito difícil, porque realmente o óleo cru veio por baixo e não era identificável nem por satélite, nem por voos, né? E é o maior desastre ambiental do Brasil até agora. É muito óleo e já atingiu quase toda a costa do Nordeste do Brasil. Não há como medir as consequências desta tragédia ambiental. Mas o governo acertou, mesmo um óleo da Venezuela, um óleo cru, e que foi carregado, esse navio grego, ele carregou na Venezuela com 1 milhão de barris de petróleo, né? E agora é saber de detalhes, o que aconteceu, se eles admitem que realmente houve um descarte, ou se foi acidental, né? Eles têm que explicar agora. Veja como a tecnologia está, né? Moderna. Se é possível identificar um navio em alto mar, né? É porque existem tecnologias próprias, daqui a pouco se descobre muito mais. O cálculo foi feito com base na quantidade de óleo, na movimentação das marés e nos navios que passaram ali por aquela área. Então já se tem quase certeza que o navio, esse navio que carregou na Venezuela, que despejou o óleo, não se sabe se acidental ou não. Mas o Brasil reagiu bem, o Ministério do Meio Ambiente foi em busca de apoio dos militares, né? E também da sociedade. As pessoas foram para as praias ajudar a limpar até com risco de vida, porque o material é tóxico. E já tem notícias aqui de que o óleo está chegando lá em Porto Seguro, em Trancoso, né? Grandes santuários, uma devastação. Não há como calcular as consequências deste desastre ambiental.